Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade da TV Câmara e dizer que são sempre bem-vindos, não é? E então a minha trajetória é a seguinte: desde a infância, tá, incentivada por meus pais, eu comecei a desenhar em casa, comecei a frequentar, inclusive a primeira escolinha que eu frequentei de artes aqui em Bagé foi a CDE, o Dessa Macedo, justamente a escola que hoje eu sou a diretora, né? Então para mim é uma realização muito grande que eu tenho. Eu agradeço a Deus assim pela minha trajetória, sempre em função da arte, sempre dedicada à arte. Então eu estudei, né, várias escolas, fiz a faculdade de artes, depois leciono faz mais de 20 anos, né, sempre dentro da educação artística, da arte e educação. E sempre tenho participado das principais exposições aqui em Bagé, fora também, tenho algumas premiações. Eu me considero assim bem reconhecido o meu trabalho. E o que me levou, né, a buscar esse meio? Para mim é um meio de comunicação que eu tenho, assim como as pessoas, umas escrevem, não é? As pessoas conversam, falam. A minha maneira de me comunicar com os outros é através da arte. Então é toda essa simbologia da expressão visual, não é? Artística. Eu comecei então trabalhei com entalhe em madeira, né? Depois eu fui para esculturas, fiz alguns projetos, alguns estudos de misturas com argila, com material reciclado e outros papéis, terra e outras coisas. E depois então eu fui para a pintura, tá? Onde eu tenho me realizado bastante. Meu trabalho como pintora é um meu estilo, tá? É um estilo assim contemporâneo. Tá? É estilizado, é uma proposta assim, que eu busco fugir daquela coisa acadêmica, daquela coisa certinha, então é bem colorido, é moderno, é uma coisa assim que eu busco tá sempre expressando, né, me comunicando com as outras pessoas. E também tem uma proposta assim que eu acredito que a gente tem uma missão, né, dentro do nosso dom. Então a minha missão é passar, não é isso aí para os outros, assim que eu acho que o principal objetivo da arte é sensibilizar as pessoas, é desvendar o olhar para uma coisa, para detalhes, para uma nova visão tanto de si mesmo, uma aceitação de si, aí passa para o outro, passa essa questão da cidadania, aí entra o espírito crítico, né, do meio onde a gente vive. Então eu acho que essa é a principal função da arte, né? E depois também uma função social. Eu busco sempre participar, inclusive faço doações de obras de arte em benefício assim de comunidades carentes, e procuro estar inserida na comunidade sempre representando o meu pensamento, a minha ideia, as minhas ideias, minhas emoções, através dessa simbologia que são os quadros, né, a pintura, desenho. Então, dentro dessa minha trajetória, eu tenho participado sempre de exposições. Comecei a participar de exposições coletivas, aí depois passei para exposições individuais, galerias aqui em Bagé, na Casa de Cultura. Na época eu tive uma exposição individual na Galeria da CE também. A Arte na Vitrine também, ano passado fui premiada entre as 20, né, artistas que mais têm participado. Eu tive dentro do concurso SESI, Descobrindo Talentos, eu tive um quadro premiado na etapa regional. Então isso aí me proporcionou, além do contato, do convívio, né, da troca com outros artistas, nós inclusive participamos em Pelotas, em Porto Alegre, vários anos esse quadro foi em exposições, participou de exposições. Depois eu tive dentro da cultura, eu fui agraciada com prêmios da Vitoriosas, as Mulheres Vitoriosas, tá, pelo Rota 20, né, e o Rio do Sul na época, Vitoriosas, prêmios vencedores.
E tenho participado assim de várias, sempre das exposições. Já tive quadros expostos e vendi quadros para fora, para Porto Alegre, São Paulo, Esteio, esculturas. Então é uma trajetória assim de bastante movimento, né? Sempre envolvido. Então aí no ano de 2011 eu participei no porão do Palacete Pedro Osório, uma exposição individual, tá? Com umas obras que foram assim, me marcou bastante, que foi uma época que eu acho assim que sempre toda a nossa trajetória de vida, ela é representada através das nossas artes, né? Então, na época eu estava assim bem voltada assim com a minha visão, meu olhar para coisas da dentro, que eu adoro estar em casa, adoro meu mundo assim, de familiar, e então é uma soma de tudo isso. Então eu fiz uma exposição bem significativa que foi dentro de casa, tá? Onde eu retratei objetos, né, coisas assim que são simbólicas, afetivas para nós, onde eu comecei também a pintar os quadrinhos de gatos, tá? Então esses quadrinhos acabou me dando assim bastante destaque, porque eu passei a utilizar os meios sociais da internet, né, o Orkut, Facebook. Então assim ampliou bastante a minha divulgação, né, dos meus trabalhos, e inclusive passei a vender assim obras, quadros assim para todos os locais do Brasil, assim, e aqui em Bagé. Então, e o meu objetivo principal nisso tudo, tá, é divulgar. Meu objetivo principal é pintar e divulgar o meu trabalho. Então, assim, eu faço preços acessíveis, né? Eu participo de exposições, eu dou quadros, assim, para a Associação Rural várias vezes. Eu tenho tido oportunidade de participar das mulheres pampianas, então elas leiloam minhas obras para poder beneficiar, né, instituições de caridade. E então eu tive também uma exposição bem interessante que foi em Melo, também uma exposição internacional, não é individual, e tenho participado. Agora então os projetos que eu tenho para agora, nós estamos na Arte na Vitrine, então tem na Casa de Cultura, estou organizando uma exposição, tá? Além da Arte na Vitrine. E desde o ano passado eu comecei eu me voltei um pouco por questões até familiares, que eu perdi a minha mãe e tudo, então eu me voltei para meu lado afetivo, eu comecei a trabalhar com fuxicos. E aí eu acabei associando os fuxicos da minha infância, lembranças das minhas avós, do meu passado. Comecei a associar, comecei a trabalhar, fazer assim, porque tudo que a gente faz é experiência, né? É um laboratório de experiências, de tentativas, enfim, é sempre buscando um meio novo, uma curiosidade, uma insatisfação que todo artista tem. Eu acho que se o artista não tiver inquietude, insatisfação, ele vai, eu acho que para, né? O que faz uma obra de arte ser considerada hoje em dia, uma coisa que eu me questiono, assim, se considerada uma obra de arte, assim, com essa globalização que a gente está vivendo, né? Porque eu tenho a impressão de que tudo que a gente imagina, hoje em dia, tu vai para a internet e tem já pronto, já tem várias possibilidades, várias coisas feitas. Então, assim, eu procurei dentro dessa coisa do patchwork, do fuxico, eu procurei, assim, eu me expressar, eu me encontrar, eu me enxergar ali. Isso que eu acho que faz uma obra de arte, o que diferencia hoje em dia uma obra de arte da outra, tá? As formas de expressão são as mesmas que as pessoas utilizam, mas eu acho que o que faz uma obra de arte ser única é o que ela transmite para os outros, é a vida. Tu olha para a obra, ela tem que ter vida própria, ela tem que dizer alguma coisa, ou através, dentro dos elementos da composição, né? Das figuras, do fundo, das formas, das cores. Então é isso aí que é o que representa para mim, é o meu processo de criação, que aí é que vai me tornar única, né? E as minhas obras assim. Então eu estou fazendo esses últimos, são quadros relicários, onde então eu junto a minha parte afetiva de fuxicos, rendinhas, a minha parte da minha fé, da minha espiritualidade. Outra coisa assim que eu acho que o artista, nós aqui em Bagé temos muito como arte educadores, aquele compromisso com a cultura aqui, com a nossa tradição. Então assim, a gente pinta muito a catedral,
né? Cada artista pinta exaustivamente, então como é que eu faço? Eu desenho muito, eu desenho, faço esboços, faço estudo, eu sou eu sou muito dinâmica, né? Estou sempre lendo, pesquisando e trabalho o dia inteiro, respiro arte. Então a minha forma de começar, então eu sucinto isso tudo, esses desenhos em algumas obras. Então aí eu vou fazendo, né? Conforme eu vou podendo. Dentro das possibilidades de tempo, as oportunidades vão surgindo, então isso aí vai instigando a gente. Eu tenho uma nova exposição, aí eu quero fazer por exemplo, uma nova catedral, uma nova visão eu já trabalhei o Palacete Pedro Osório, alguns detalhes, cavalos também, é uma coisa assim que a gente sempre busca, né? A gente tem uma tradição, né, aqui em Bagé, a luminosidade da nossa região, o verde, né, o colorido, acho que tudo isso aí afeta a nossa arte. Então essa parte, assim, a gente tem um compromisso de passar, né, para as novas gerações e transmitir uma coisa que é única, né, que acontece só aqui na nossa região. Então participar, por exemplo, Arte na Vitrine é uma coisa que é uma oportunidade que só tem aqui em Bagé, é uma coisa que os artistas vão participar ali, o povo vai popularizar a arte, porque a arte ela não tem sentido ela ficar só aqui ou numa elite, né, que se considera, né, as pessoas mais cultas, ou entendidos, ou então no meu ateliê. Por que eu tenho uma produção enorme, né, de arte, então eu procuro assim, divulgar, porque não me interessa estar com as coisas guardadas dentro de casa, dentro do meu ateliê. Eu acho que a ideia é difundir isso aí. Minha inspiração vem assim, do meu mundo, da cidade onde eu vivo, né? Vem muito assim, a gente, de acordo com as possibilidades, as coisas vão surgindo. Então, ano passado, eu tive, assim, eu gosto muito da arquitetura também, é uma coisa que me atrai bastante. E aí, então, eu comecei a tentar fazer alguma coisa assim, mais tridimensional. Eu peguei esses cubos, né, de vários tamanhos e fiz três obras dentro, assim, que me instigou bastante, me incentivou bastante, porque então, primeiro eu desenhei vários desenhos, tá? Depois eu comecei, então dali eu peguei e pintei esses cubos, tá? Porque eu comecei a observar que conforme eu colocava cada lado dos cubos, os cubos de 3 tamanhos, né? Então, conforme o lado que eu colocava o cubo, tanto para tirar foto como para a pessoa que vai observar, tá? Ela vem dá um movimento, né, visual bem interessante, e também é uma forma de interagir com as pessoas, porque daí as pessoas que vão observando a exposição, elas vão podendo mudar também, interagir com essas obras. Então elas podem mudar a posição dos cubos, tem uma infinidade, eu fiz assim, eu fiz uma série de fotos, tá? Dentro disso aí eu participei na Arte na Vitrine ano passado com esses cubos, os cubos trípticos que eu denominei. Foi um processo bem interessante, porque daí deu assim várias possibilidades visuais, né, e bastante movimento. Foi uma coisa que me realizou bastante de fazer. E ainda pretendo fazer mais cubos, porque eu acho que ficou uma coisa bem legal, assim, porque tu pode pendurar na parede, né, tu pode colocar eles um dentro do outro e a pessoa pode brincar com isso aí e depois, conforme for, vai observando, né, as várias formas, isso aí é um diálogo também, que se cria dentro de toda essa composição dos cubos. Eu normalmente produzo mais no inverno, tá? Então, eu acho que tenho mais inspiração e é onde eu mais tenho, assim, tempo. Não sei se porque o processo de criação, ele é um processo introspectivo, a meu ver, né? É onde eu venho, assim, pro meu ateliê, produzir. Então, como eu já falei anteriormente, o meu processo de criação é assim, eu desenho muito, né? Eu observo muito as formas, as cores, a cidade, o caminho, eu entro na internet, eu leio livros, eu visito exposições, eu acho que a gente se inspira muito nas exposições, na troca com os outros, com os outros artistas, não é?
Então são formas de dialogar. Então depois eu passo, então eu venho para o meu ateliê e aí eu começo, assim, meu processo de criação geralmente assim é em série. Então assim eu começo eu fazer, digamos que eu faça uns 30 esboços. Aí dali eu pego umas 10 telas de diversos tamanhos e eu esgoto aquele tema. Eu procuro, me surge, digamos, um tema, né? Ou porque é uma inspiração minha própria, um interesse meu, ou então porque é alguma exposição que eu já estou assim programado, convidado para participar. Aí então eu esgoto aquele tema, eu faço assim 1001 possibilidades e aí eu começo a pintar. Qual é a técnica que eu uso? Tá? Geralmente eu tenho utilizado muito material reciclado como suporte. Tá? Que eu acho que dentro da própria arte e educação, como professora, é uma coisa que a gente trabalha bastante no CDL de São Macedo, eu trabalho muito a parte de reciclagem, que é também uma questão da ecologia, né? Então eu procuro trabalhar, então eu faço a base, preparo e depois eu trabalho com tinta acrílica, tá? Porque a tinta acrílica ela é uma coisa assim bem dinâmica, assim, que combina muito comigo, porque ela seca rápido, é um processo rápido, né? Não é todo mundo que gosta. Então eu fico assim às vezes horas, eu começo a pintar de tarde tendo tempo, né, ou então à noite também eu pinto muito, porque a gente também trabalhando todo dia, e fim de semana, então são horas assim que eu posso, tá, e aí eu vou fazendo, eu trabalho sempre em série, aí eu esgoto aquele tema, eu pinto todos juntos meus quadros, é tudo, então assim pega um momento meu emocional e entende, toda essa minha visão pega um momento só, eu faço todinho, eu inicio e termino. Às vezes eu fico horas ou dias, aí depois eu largo aquilo ali e saio de perto, porque eu acho assim que a gente depois tem que acalmar, né, toda essa visão, essas emoções, porque depois eu tenho que voltar para a obra e aí eu com um olhar mais crítico eu vou dando o acabamento. Aí eu vou vendo o que tá bom, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar e quais daqueles ali eu vou aproveitar, eu vou expor, eu vou ficar. E outra coisa assim que as pessoas assim se surpreendem muito comigo, que eu acho que porque como eu gosto muito, talvez muito mais do processo do que propriamente a obra em si, porque eu acho que tudo são várias possibilidades. Nós temos, cada quadro é um momento meu, ele poderia ter N opções dentro dele. Então eu muitas vezes eu mudo, né? Então às vezes chego e olho, mas aquele quadro eu gostava tanto de jogar, já pintei, ou a escultura já desmanchei, já vou refazer. Então é um processo que o artista tem, né? É uma eterna busca e é uma satisfação muito grande. Bom, eu gostaria de dizer assim, para finalizar, que eu me sinto realizada, né, como artista plástica, como arte educadora. Eu acho assim que nós vivemos um momento aqui em Bagé, nós temos um passado, né, muito importante, de figuras muito importantes de destaque, que nós temos a nos espelhar, nós temos um compromisso, eu acho que o artista todo tem um compromisso de usar os espaços, nós temos um espaço enorme, nós temos dentro da Secretaria de Cultura, assim, são incansáveis, eu acho, em termos de proporcionar atividades, momentos, então as pessoas, a comunidade deve participar dos espaços, deve interagir, é uma troca, assim, muito interessante, muito rica. E o meu ateliê está sempre à disposição e eu estou aberta assim a todos que quiserem vir me visitar, que quiserem aparecer no CDL de São Macedo, onde a gente tem um trabalho também que envolve crianças, envolve adultos. Então todos, agora vem a Semana de Bagé também, nós temos vários eventos programados e eu acho que é uma oportunidade que todos têm para participarem.